Olá, aventureiros, tudo bem? Então, tivemos o primeiro episódio da gente, falamos sobre Magic, mas é um assunto tão rico que eu trouxe mais um convidado para falar sobre isso. E dessa vez é um professor daqui da FGV Comunicação que joga também há muito tempo e tem muita coisa rica para nos contar. Seja bem-vindo, professor Lucas Calil. Muito obrigado, querido. Então, pode me contar mais ou menos como foi seu primeiro contato com o jogo também? Então, como eu já sou velhinho, ano que vem vai fazer 25 anos que eu comecei a jogar Magic. Eu Uhum. me lembro direitinho da data, por uma série de motivos, mas a primeira vez que eu tive contato com Magic foi no segundo semestre de 2001. Eu tava na sexta série e eu vi alguns colegas meus na escola jogando. Não era nem nascido nessa época, gente. Pra você ver, quando eu tava vendo isso no Recreio, alguns amigos meus próximos, assim, né? É um jogo de nerd, então os meus amigos nerds jogavam. E aí eu me lembro que foi num feriado de 15 de novembro que a gente veio pro Rio de Janeiro, eu sou de Friburgo, a gente veio passar o feriado aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Aí eu comprei meu primeiro baralho de Magic numa livraria do Rio Sul chamada Só de Ler, que não existe mais. As pessoas mais antigas que estiverem assistindo o podcast vão se lembrar dessa livraria. Eu comprei um baralho de Magic, que era um baralho padronizado, assim, não era especificamente de competição, da primeira coleção na qual eu comecei a jogar, que foi a Odisseia. Uhum. Essa coleção, assim, ela não existe mais pra poder comprar, era mais aqueles itens de colecionador, não é? Não, no Magic as coleções elas são vendidas só por períodos específicos de tempo, porque existem novos lançamentos. Sim. Você até consegue comprar algumas coisas, assim, caixas de booster, essas coisas, assim, de pacotinhos dessas coleções mais antigas, mas hoje custa muito caro. Uhum. Então tem um período, uma janela de alguns anos só que você conseguiria comprar, assim, comercialmente no varejo. Pois é, entrando nessa questão das coleções, assim, que como a gente sabe, você é um colecionador bem afinco, qual a tua opinião com isso? Porque tem uma questão muito grande, que às vezes as pessoas não gostam de comprar aquela coleção pra pegar aquela uma carta, e que também vem ao caso de ser a pessoa comprar o single ao invés de comprar a coleção inteira, mas tem sempre casos e casos. Qual é a tua opinião quanto a isso? Quando você começa a jogar, é mais comum e é mais fácil você comprar os decks, os baralhos pré-feitos, Uhum. para você se ambientar com o jogo, porque ele também é um jogo extremamente complexo, que vai ficando, na verdade, cada vez mais complexo. O Magic de hoje é bem diferente do Magic que era 10, 15 anos atrás, em termos de regulamento, inclusive. Uhum. Eu acho, inclusive, que está se tornando um jogo cada vez complexo demais, excessivamente complexo sem necessidade. Hoje em Com dia. certas variações temáticas com as quais eu também não concordo. Para você ter noção, o próprio formato do Commander, né? Ele criou um sistema que, vamos dizer assim, que não tem uma tradução mais aqui pra gente, é de brackets, que tem uns formatos que você vai analisando a partir da carta que é usada para saber o nível de poder dela. Que antigamente a gente definia entre 0 e 7 a capacidade de forças de determinado deck. Mas hoje em dia não tem mais isso, porque às vezes era uma coisa muito desigual. E hoje em dia, no meu ponto de vista, ainda acho uma coisa desigual. Então, só para você dar uma dimensão até da complexidade de um jogo. Uhum. É tudo isso Magic, mas eu não faço ideia do que você tá falando comigo, porque eu nunca joguei Commander na minha vida. Você comentou comigo que você joga mais Modern e Legacy, Sim, esses formatos são que formatos realmente... mais antigos, exatamente. Até por vários motivos, assim, o Magic tem vários formatos diferentes que vão de níveis profissionais, outros níveis de investimento, assim. Tem baralhos que são mais antigos que são muito mais caros, outros que são mais competitivos e que são os formatos padronizados de competição. Eu não jogo. O formato mais padronizado de competição, são das coleções mais recentes, é o Standard. Uhum. Mas eu também não consigo jogar porque eu não tenho tempo de ficar acompanhando todas as coleções que são lançadas e as atualizações dos baralhos. Então eu jogo com cartas que eu tenho há muitos anos, mais de décadas. É porque, assim, pelo que eu entendi da comparação dos formatos desses jogos, assim, o Standard é das 3 últimas coleções, o Exatamente. Modern até um pouquinho mais antes. O Modern começou numa coleção chamada Mirrodin, de 2003, sei. que foi quando mudou o layout das cartas. Uhum. Então todas as cartas de layout mais atualizadas a partir de Mirrodin fazem parte dessa versão Modern. O Legacy não. O Legacy é o que a gente chamava na minha época de tipo 1.5 e vale todas as cartas que não forem banidas desde o começo do Magic. Então os decks eles são mais permanentes. Você pode ter que modificar algumas coisas, mas você pode manter um baralho por muitos anos sem fazer grandes alterações. Uhum. Como eu não consigo, até por uma série de motivos assim, não tenho tempo para ficar acompanhando a lógica competitiva dos decks mais modernos, eu só jogo com cartas mais antigas mesmo.
Sim. Por falando em carta antiga, assim, você trouxe aqui pra gente poder ver, que também é o caso, que já fizemos antes, pra demonstrar as cartas que você tem, até as mais caras ali, que eu tô vendo, a Dual Land. Você me contou antes, isso é 4 mil? Sim, o Magic ele tem economicamente algumas dificuldades e ele é muito responsivo em relação àquilo que a gente vê enquanto economia como um todo. Como se fosse hoje algo que não era assim na minha época quando eu comecei a jogar, mas hoje é um investimento significativo, muito custoso e não necessariamente viável. Mas por quê? Não é só pelo Magic em si, mas porque a lógica do colecionador e do processo de gamificação que fez com que jogos, tudo aquilo que fosse da parte da cultura pop geek dos nerds ganhasse muito mais popularidade ao longo do tempo, também se aplica a lógica de colecionador do Magic, que hoje é enfim, o Magic é da Hasbro, que é uma empresa listada na bolsa, tem todo um outro tipo de estrutura profissional e comercial muito maior, com campeonatos internacionais, uma série de lógicas competitivas, e não era tanto assim no começo. O Magic é criado em 93, então... Isso fez com que, ao longo do tempo também, determinadas cartas muito poderosas e determinadas edições ganhassem uma precificação muito acima de qualquer ganho inflacionário para você adquirir essas cartas por causa da raridade em relação a uma lógica básica de oferta e demanda, assim, de escassez. Fora que também entra no que a gente vê das questões de edição. Eu particularmente, tinha uma carta que ela foi tão difícil para pegar, ela era R$ 30 quando eu consegui pegar ela. Ela teve um reprint numa coleção mais recente que ela foi de R$ 30 para R$ 6. Essa instabilidade da questão de preço também é absurda. Sim, o Magic, inclusive, tem feito cada vez mais edições especiais e comemorativas, tanto que hoje você tem cartas de Magic que são a mesma carta que tem dezenas de edições e ilustrações. Isso não acontecia. Não acontecia antes. Exatamente também para contrabalançar um excesso de demanda. Porque cartas muito antigas que não são reprintadas, não são refeitas em coleções mais novas, elas vão se tornando muito caras e vai fazendo com que o Magic seja um jogo muito pouco legítimo enquanto papel, continua sendo papel em que você gasta muito dinheiro com papel. Sim. Então, no caso, assim, eu só trouxe duas porque você me pediu, porque eu tenho todas elas. Que são as Dual Land, que são as cartas de Magic, os terrenos duplos das primeiras edições de Magic. Isso aqui, no caso, são duas Volcanic Island de Revived em formato slightly played, ou seja, muito pouco jogada, quase que novo, estado quase como novo. Tudo isso conta na precificação de uma carta dessa, que hoje você, para comprar unitariamente no mercado secundário, você vai pagar R$ 4.000. Eu não paguei R$ 4.000 nem perto disso. Que você conseguiu pegar ela na época. Mas eu comprei ainda, muitos anos atrás e paguei caro. Mas eu fui comprando essas Dual Land, que no caso são 40, porque são 4 de cada tipo de variação entre as duas cores do Magic. O Magic tem 5, então são 10 possibilidades. Ao longo de mais de 10 anos. E era uma coisa que eu não podia simplesmente comprar quando eu era um adolescente. Assim, eu não tinha dinheiro para fazer isso. E depois eu consegui adquirindo aos poucos, ao longo das últimas décadas, efetivamente. E não foi por causa do investimento. Eu não trato a minha coleção de Magic, que hoje vale muito dinheiro, como investimento. Não trato. É uma coisa muito pessoal para mim. E que não é algo que eu levo em consideração enquanto cálculo, sabe para patrimônio ou nada disso. Tipo, constar no imposto de renda. Não, eu não faço isso porque não é do meu interesse, assim. Mas eu levo muito a sério a minha coleção porque eu gosto dela e nunca me desfiz. Mesmo jogando muito pouco hoje, o que mais sinto falta de jogar, efetivamente. Sim. Eu também comentei que eu pedi para você trazer umas variações de cartas. Eu tô vendo aqui, você tem 4 versões da mesma carta, Mother of Runes, ou Mãe das Runas, né? Essas daqui foram Secret Lair, né? Aquela coleção comemorativa. Sim, é basicamente assim. Deixa eu tirar aqui as Dual Lentes. Não existe replicação dessas cartas. Elas nem podem ser feitas. Existe uma lista da Wizard que faz o jogo, chamada Reserved List. Cartas mais antigas e relativamente poderosas, elas não podem ser reprintadas, porque também não pode diminuir significativamente o valor dos colecionadores, porque você desvaloriza quem está jogando com essa coleção há muito tempo. Que isso, na verdade, vira um ativo econômico. Deixa de ser um papel e é um ativo econômico. Isso aqui é mais caro que uma passagem de avião. Sim. Então, se eu começasse a reprintar essas cartas, o meu investimento ao longo dos anos, que é significativo, ao longo de décadas, ele perderia muito valor rapidamente. Então, são cartas selecionadas em listagens que já existem há muito tempo e que não podem ser reprintadas, ou então destinadas a uma maior oferta em relação à demanda que já existe, para você proteger o valor relativo delas. Sim. É um princípio básico de economia que eu espero que vocês tenham aprendido na aula da professora Beatriz Pinheiro.
A gente ainda não chegou nesse ponto. Então, aqui. Essa aqui é uma carta clássica, é o que a gente chama de Staple de Legacy, que é Mario das Runas. Essa daqui é de 99, numa coleção chamada Legado de Urza. E durante, sei lá, 20 anos só tinha essa versão. Que é uma carta muito poderosa branca. O que o Magic começou a fazer nos últimos anos? É lançar edições especiais de cartas antigas que podem ser reprintadas, mas com certos tipos de elementos um pouco esteticamente diferentes, assim. Uma edição com uma ilustração nova, brilhante, foil, com algum tipo de variação. E uma dessas, assim, é essa edição aqui da Mario das Runas, que é exatamente a mesma carta em termos de competitividade no jogo, de função no jogo. Ela tem o mesmo objetivo, mas ela é visualmente muito diferente, com uma série de frescuras, e que eu comprei numa edição específica só essas 4. Porque elas têm desenhos variados e tudo, elas têm um componente específico de ilustração para aquela edição especial, e eu comprei simplesmente por uma questão de colecionador. Sim. Porque é tudo que a gente tava comentando. Não, é maravilhoso as artes. Mas é entrando no que a gente tava comentando, que assim, você sendo colecionador, você... Não que vai sentir na obrigação de pegar as cartas, mas que você vai querer ter aquelas variações para você, para compor a sua coleção. E também tem essa daqui, o Elfos de Lenoir, né? Que essa carta daqui, eu tenho uma versão dela até. Eu tenho uma versão dela, só que ela não chega nem perto desse tipo de raridade que você trouxe. Então, essa carta não é rara, ela vale muito pouco. Elfos de Lenoir, ela é super reprintada em todas as edições, não precisa... Não, eu comentei mais por conta da edição, né? Essa daqui é uma de 7ª edição. Mas por que eu trouxe? Porque ela é uma das poucas cartas que eu tenho até hoje que são do primeiro baralho de Magic, da primeira coleção que eu montei na minha vida há 24 anos. Por que eu sei disso? Porque, na época, eu estava na 6ª série, para a 7ª série, isso aqui é um baralho de 7ª edição, que eu comprei logo depois de ter comprado o primeiro de Odisseia. E a minha primeira coleção, meu primeiro deck, que era um deck de Madness, loucura, que é inclusive uma estratégia de jogo que ainda é utilizada. Essa mecânica é muito chata, eu já joguei contra. Eu guardei a minha coleção, que era bem pequenininha e tudo, mas na época, assim, até porque na época não tinha uma caixinha feita sob encomenda, com vários os protetores e um fichário, nada disso. Então, a gente jogava muitas vezes, assim, sem o shield, sem a proteção, e jogava no recreio com uma série de pessoas, assim. Então, eram dezenas de jovens CDF jogando. Era muito gostoso esse tipo de época, né? Para tomar cuidado, para não roubarem as cartas ou então fazerem alguma coisa, eu marquei com um símbolo todas as minhas cartas daquele primeiro baralho, e essa daqui é uma delas. É a sua assinatura? Era na minha assinatura na época, quando eu achava que eu tinha uma assinatura com 11 anos de idade. Não, a gente sempre queria aquela assinatura pra pelo menos dizer, isso aqui é meu. Todos os meus amigos que jogavam Magic comigo da minha turma, também tinham assinaturas parecidas, assim, pra gente saber controlar esse tipo de coisa. Mas você chegava a ter muita coisa de cópia, assim? Ao ponto de vocês confundirem de quem era o quê? Não era uma questão de confusão entre a gente, mas todo mundo botava um certo tipo de marcação para evitar que alguém roubasse alguma carta ou fizesse algum tipo de coisa. Entendi. Em campeonato e tudo, até porque uma coisa é eu ir jogar um torneio de Magic hoje em que eu sou um rapazinho adulto, eu sou relativamente velho. Outra coisa é você ir jogar com pessoas bem mais velhas do que você, quando você tem 11, 12 anos de idade e nem consegue atravessar a rua direito sozinho. Então, você tinha que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque tem um valor relativo. E minhas cartas não valiam nada, mas isso aqui pra mim, por exemplo... Eu não uso Elfos de Lenoir, tem anos que eu não jogo com ela, mas eu nunca vou me livrar, porque é uma coisa muito representativa de algo importante da minha memória. Sim. Não, eu mesmo tenho algumas cartas que eu peguei aqui que eu dificilmente penso em vender e de trocar elas, porque vai ter um valor significativo pra mim. Pode não ter aquele valor monetário pra poder vender, mas que pra gente tem aquele significado. Cara, infelizmente estamos chegando ao final da nossa conversa. Mas eu gostaria de deixar confirmado aqui meu agradecimento por sua presença aqui, por ter dado sua opinião, falado sua experiência. Foi realmente muito gratificante. Muito obrigado. Prazer, querido. Sempre. Obrigado. Não é esforço nenhum pra mim falar de Magic. Essa foi a aventura de hoje. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha. Se tiver alguma sugestão para falar de um outro jogo aqui, de um outro assunto, por favor, sinta-se à vontade para comentar. E se quiserem saber mais da nossa liga acadêmica aqui, FGV Quest, também pode perguntar, fiquem à vontade. E é isso, muito obrigado.